Fernando Diniz mandou a real sobre a partida de ontem, inclusive falou sobre a expectativa para o jogo da próxima terça-feira contra o Independiente Del Valle. Será que tem como o Vasco tirar 4 gols de diferença? Além disso, o técnico também confirmou na entrevista coletiva reforço chegando ao CT Moacir Barbosa nestes próximos dias. Mas além dessas informações relacionadas ao técnico Fernando Diniz, tem muitas outras notícias nesse Acorda Vascão. Tem informações sobre a arbitragem vergonhosa de ontem na partida entre Vasco da Gama e Grêmio, algo que não pode mais acontecer. É ter uma arbitragem, um jogo de Campeonato Brasileiro, ainda mais tratando de Vasco, como esteve presente ontem o árbitro no comando do apito dentro do nosso caldeirão. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã desse domingão, dia 20 de julho, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Vascão. Mas é claro, né, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Eu, Lucas, conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, fazer um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é essencial para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, né? Falando com relação ao jogo de ontem. Porque ontem, às 5h30 da tarde, no nosso caldeirão de São Januário, né? O Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Grêmio, no jogo válido pela 15ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo em que se esperava, sim, a conquista dos 3 pontos. Entretanto, acima de tudo, uma boa atuação. O vascaíno ele precisava de uma boa atuação do Vasco. Não à toa, né? Mesmo após a goleada vexatória sofrida por Independiente Del Valle nessa última terça, mesmo assim, ontem em São Januário tinha mais de 15.550 pagantes. A torcida fez a sua parte, a torcida lutou, a torcida apoiou, a torcida cantou, mas não conseguiu receber aquilo que se era esperado. A vitória, os 3 pontos na tabela de classificação. O desempenho, ele foi visto. O Vasco, querendo ou não, fez ontem contra o Grêmio uma de suas melhores partidas da temporada de 2025. Reclamar de desempenho, o torcedor vascaíno ele não pode reclamar ontem. O vascaíno ele pode reclamar de uma entrega, pode reclamar de um elenco limitado, deficitário, carente em diversas posições, isso sim. Agora é de parte tática, impossível. O Vasco do técnico Fernando Diniz jogou. O Vasco do técnico Fernando Diniz foi superior. O Vasco do técnico Fernando Diniz fechou a partida com 65% de posse. Entretanto, o que mais surpreende são o número de finalizações. 31 finalizações do Vasco ao gol do Grêmio. Uma média de 3 finalizações a cada minuto. E dessas 31, 7 acertaram o gol do goleiro Thiago Volpe. Enquanto o Grêmio chegou apenas 9 vezes ao gol do Vasco durante os 90 minutos, sendo que apenas 4 chegaram ao gol do goleiro Léo Jardim. Para você, amigo torcedor vascaíno, ter uma noção, tá? Desde a chegada do técnico Fernando Diniz ao Vasco, o Vasco é o time com mais finalizações no Campeonato Brasileiro, 97. Entretanto, o que mais surpreende é que contra o Grêmio na partida de ontem, que aconteceu em São Januário, o Vasco teve o maior número de finalizações em um jogo de Campeonato Brasileiro em toda a base do SofaScore. Ou seja, SofaScore, que é uma plataforma criada, né, para analisar o futebol, trazer dados específicos sobre o futebol, uma plataforma que já está há algum tempinho aí no mercado, desde 2017, né, é a plataforma que está trazendo essas informações, coletando esses dados, e desde 2017 o Vasco ele não tinha uma partida com um número de finalizações tão grande quanto teve ontem, né? A partida que chegou a se aproximar desse número foi um jogo contra o Goiás,
Campeonato Brasileiro de 2021, onde o Vasco vence pelo placar de 3-2 jogando a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá pra cá, esquece. Não se... Aliás, de lá pra cá o Vasco nem chegou perto a finalizar 27 gols. Quem dirá 31. A última vez que o Vasco havia finalizado tão bem foi no jogo contra o São Paulo também, no Campeonato Brasileiro de 2017. O Vasco empata 1-1 em São Januário e chegou aí 25 gols, 25 vezes ao gol do São Paulo. Mas desde 2017, que é ali mais ou menos o período que o SofaScore começou a registrar os números do Campeonato Brasileiro, o Vasco não tinha, né, tanto número de finalizações em um jogo, batendo inclusive o seu recorde de 31 finalizações. Então por que eu tô falando isso? Que mostra que o Vasco foi bem, mostra que o Vasco foi superior. Portanto, mostra mais do que nunca que acima de ter um técnico bom, é necessário ter um elenco bom. As chances, o Diniz está fazendo com que esse elenco tenha. Mas empurrar a bola para a rede, meu amigo, o Diniz já não tem como entrar em campo e ajudar essa parte. Mas se liga só nas palavras do próprio técnico Fernando Diniz com relação ao que ele achou do desempenho da equipe de um modo geral. Se gostou, o que achou, o seu sentimento após o apito final, ele falou e eu trago as palavras dele aqui a vocês. Se liga só. O sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação por conta da produção do time. Eu não acho que até poderia ter vencido o time, produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes, talvez seja fazia talvez muito tempo que a gente num jogo contra o Grêmio o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim, a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Então, em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietê, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. Bom, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Já eu vou voltar aqui a falar com vocês sobre, inclusive, um trechinho da coletiva do próprio Diniz, onde ele confirma um reforço chegando aí à nossa colina histórica nesses próximos dias. Mas antes de entrar nesse assunto sobre esse reforço, e para fechar aqui, né, pelo menos nesse Acorda Vascão, um pouquinho sobre o que aconteceu ontem dentro de São Januário, é impossível falar sobre o jogo em si e não falar sobre a arbitragem, né? Porque surreal o que aconteceu ontem em São Januário. Mais um jogo do Vasco, mais uma partida do Vasco e mais uma partida do Vasco ainda em São Januário, com uma arbitragem, me desculpe falar isso, tá? Mas é uma arbitragem pífia, uma arbitragem ridícula, uma arbitragem vergonhosa. Não me venha querer falar para mim que o Campeonato Brasileiro é um dos melhores campeonatos do mundo, enquanto a arbitragem estiver desse jeito patético. Porque ontem o que foi visto em São Januário foi uma pataquada do senhor Felipe Fernandes de Lima. Há muito tempo que não havia uma partida com um árbitro tão ruim no comando do apito, que estragou o jogo. Há muito tempo que eu não venho aqui no meu canal para reclamar de arbitragem. E até um sentimento de saudade, porque era bom quando eu vim aqui reclamar que o Vasco havia perdido 1, 2 ou 3 jogos por conta de erros de arbitragem. Eu prefiro estar no meu canal reclamando da arbitragem do que reclamando do elenco. Hoje o Vasco está numa situação tão ruim que não tem nem mais como, né? Eu, Lucas e qualquer um torcedor reclamar de arbitragem. Mas ontem teve. Foram 3 lances simplesmente cruciais, tá? Um pênalti não marcado, uma vantagem ridícula não dada e um impedimento muito mal assinalado. Primeiro, gol do Hugo Moura. O que o senhor árbitro de campo, e eu vou repetir aqui o nome dele porque eu já até esqueci,
Felipe Fernandes de Lima fez ali é uma vergonha. Primeiro, né? Primeiro, Márcio Henrique de Góes, o árbitro VAR da partida. Tem um lance dentro da área, o gol sai, o Verratti estava na frente, mas não participa da jogada. Ou seja, diante disso era para mandar seguir o lance. O Verratti não participou, ele não está impedido. Ele está em posição ilegal. Mas se ele não participa, ele não está impedido de participar, porque ele não participa do lance. O Verratti não participa do lance. Mesmo assim, o Márcio Henrique de Góes chama o Felipe Fernandes de Lima para a beirada do campo e ele é induzido a marcar o impedimento no gol, onde o Verratti não participa, tá? E é importante deixar muito bem claro, gol mal anulado do Hugo Moura. A gente vê também no jogo o lance do David. Esse lance é simplesmente revoltante, mas eu vou deixar para o final, porque ainda tem, amigo torcedor vascaíno, simplesmente um puxão do zagueiro do Grêmio, Wagner Leonardo, no Pablo Verratti dentro da pequena área. Um puxão, ele puxa o Pablo Verratti pela braçadeira de capitão. Ah, Lucas, mas foi pela braçadeira de capitão. Amigo vascaíno, não importa, o Verratti estava inteiro no lance, inteiraço do lance. Ele ia virar, dar um voleio, não sei se ia acertar, mas inteiro no lance. Ele puxa a braçadeira de capitão porque perde a jogada. Aos 46, 48, 49 minutos do segundo tempo. E nada é marcado pelo árbitro de campo. Nada é marcado. E aí tem mais um lance que para mim é o pior lance assim do Campeonato Brasileiro. Sabe aquele lance que se tivesse um top piores erros de arbitragem, esse com certeza seria o top 1. Uma disputa de bola perto ali entre o círculo central e ali o círculo da grande área. O Nuno Moreira, eu não sei, acho que é o Hugo Moura ou o Nuno Moreira, ganha de cabeça. A bola sobra, o David sobe para brigar, aliás, o Ryan sobe para brigar, conquista a disputa, a bola sobra para o David cara a cara no gol e o árbitro marca a falta que foi lá atrás no Hugo Moura. O David ia sair cara a cara com o goleiro, o David iria fazer o gol. Iria, o David não perderia esse gol. Mas o árbitro marca. Então o Vasco ontem ele foi duramente prejudicado pela arbitragem. O próprio Fernando Diniz, depois de todo esse lance, ele fica em um momento revoltado, reclama com o árbitro dá amarelo para ele e o Diniz responde ao árbitro da seguinte forma, olha a loucura que o Fernando Diniz falou, tem que dar amarelo para mim mesmo, faz uma cagada dessa e vem me dar cartão amarelo. Então assim, revoltante a arbitragem vista ontem em São Januário, de arder simplesmente os olhos do torcedor, tá? O Vasco jogou bola, o Vasco foi bem, o Vasco mereceu a vitória, foi incompetente sim, mas incompetência também fica para essa arbitragem vergonhosa da escala feita pela senhora CBF para um jogo tão importante e tão decisivo como foi contra o Grêmio na noite de ontem. Se tá tudo tranquilo na sua vida financeira, esse recado aqui não é para você. Mas se 200, 300 reais por dia vai fazer diferença lá no seu final do mês, inclusive vai fazer você respirar um pouquinho mais aliviado, então para tudo aí que você está fazendo e presta atenção, porque com o celular e com a internet você já tem tudo o que precisa. O que faltava aí era um método simples e fácil de ser aplicado, que está colocando dinheiro no bolso de muita gente e que pode funcionar para você também. Só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu, mais de 3 mil reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3 mil, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Melhor, tá? É sem risco nenhum. Tem suporte, garantia, passo a passo, nada a ver com qualquer golpe que você vê aí pela internet. E já adianto também, não é bet, casa de aposta, nada disso, amigo torcedor vascaíno. Para você conferir, clica no link aqui, ó, que tá tanto no comentário quanto também na descrição, na descrição e no comentário fixado, tá? Garanta sua vaga e descubra o que tem feito mudar a vida de muita gente aqui do canal do Gigante Vasco. Mas corre, porque as vagas são limitadas, inclusive já tá acabando, o sistema tem um limite diário aí de inscrições, então corre aqui no link da descrição e do comentário fixado e garanta a sua vaga. Clica, tá? Que eu tenho certeza que depois você vai vir aqui para me agradecer.
Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora então, né, pro último bloco desse Acorda Vascão. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre o que o próprio técnico Fernando Diniz falou ontem, né? A situação envolvendo o Cauã Barros, tá? O mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2025, né? Enquanto o Vasco da Gama não vai ao mercado contratar, comprar, pegar por empréstimo ou contratar atletas livres no mercado, o que resta ao Vasco da Gama e à sua diretoria é repatriar crias. E o Vasco da Gama está repatriando o cria Cauã Barros, de 21 anos de idade, que é um dos grandes nomes do América Mineiro na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e um dos grandes nomes também da competição. O jogador vem se destacando muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente, vem crescendo muito, tem grande margem de evolução, jogador jovem, né, de apenas 21 anos de idade, estava emprestado ao América Mineiro até o final do ano e o Vasco, junto, né, ao Clube de Minas Gerais, está antecipando o seu retorno ao Cruz Maltino. O Cauã Barros tem um contrato com o Vasco até o final do ano que vem, até o final de 2026. Cauã Barros, que é um jogador que chega com moral, tá? Chega com pompa, como se diz, para brigar pela posição daquele setor de meio campo. Importante falar, importante lembrar que o Vasco, para ter o Cauã Barros de volta antes do tempo, né, correto do seu contrato, terá que pagar uma multa ao América Mineiro. Então o Vasco vai pagar ao América Mineiro para ter no seu elenco um jogador que já é dele. Loucura, volto a repetir, amadorismo do nosso Vasco. O Fernando Diniz foi perguntado e falou sobre o cria ontem na entrevista coletiva e, é claro, se liga aí nas palavras do técnico Cruz Maltino. O do Barros é um jogador que eu conheço, porque na minha primeira passagem aqui ele era da base, era um jogador aí da geração do Andrei, do Marlon Gomes, e que naquela ocasião é um jogador que eu via já a possibilidade dele subir para o profissional. Naquela ocasião é um jogador que eu gosto. Ele vai regressar para cá. Em relação... Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Te anima a possibilidade de ter Cauã Barros de volta aí ao nosso Vascão? Você acha que ele vai ser uma peça importante para o técnico Fernando Diniz? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo desse domingão. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.